Boa noite, mister. Sobre essa goleada, dois aspectos. O quanto é importante esse Cruzeiro em termos de ideia de jogo que você propõe, né, no time, o time conseguindo absorver isso, que faz aquele Cruzeiro que a gente conhecia e conhece antes da parada por conta da Copa do Mundo de Clubes. Queria que você falasse isso. E uma outra questão que tem a ver com também um que teve um papel preponderante nessa vitória, falar do Caio Jorge, é chovendo molhado, mas o Matheus Pereira, que é um jogador extremamente intenso, luta o tempo inteiro. Queria que você falasse dessa vitória, parabéns, inclusive. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos adeptos que vieram, que o horário não era o melhor hoje. Mas senti falta daqueles 25 mil que faltaram e aqueles 30 mil que faltaram, que fazem o Mineirão cheio e criam outro ambiente. E se tivessem vindo hoje, tinham visto um bom jogo de futebol e tinham visto o regresso da sua equipa e os jogadores a suar a camisola e a jogar bem. Foi pena termos o Mineirão em metade, mas acredito que no próximo vamos conseguir enchê-lo. Em relação às duas questões, eu já tinha-vos dito que uma paragem não era benéfica, agora não era para nós, não era para o Grêmio também. Nós conseguimos, nesta paragem, fazer jogos de treino, aumentamos a intensidade do trabalho para tentar recuperar um pouco os dias de férias que demos. E já tínhamos visto no Butfield do jogo com os argentinos que a equipa já estava começando a responder, principalmente no segundo jogo, e hoje acabou por dar uma boa resposta. Os jogadores estão de parabéns pela atitude, pela forma que eles abordam o jogo, na procura da bola quando não a têm, na forma de que são organizados quando temos a bola, e o jogo coletivo, e os jogadores estão de parabéns. Em relação às individualidades, o Matheus e ao Caio, como você está a falar, quando a equipa trabalha em conjunto, as individualidades aparecem, quer em times defensivos, quer em times do meio campo, quer em times do ataque. Com certeza que é importante o nosso avançado fazer 3 golos, o Matheus também com 2 assistências, mas também tivemos a linha defensiva sempre muito próxima, o meio campo também, quer o Wanderson, o Lucas, o Romero e o Christian trabalharam muito para a equipa estar sempre equilibrada, por isso está toda a gente de parabéns e eu fico satisfeito por isso. Mister, boa noite, Henrique Faria da 98 FM, prazer falar com você. Na Vitória Cup a gente viu você falar sobre o comportamento do time e hoje a gente vê um Cruzeiro em campo muito bem, depois que perde a bola para fazer essa pressão e recompondo muito bem, e o quarto gol chamou a atenção pela paciência do Cruzeiro, trocando essa bola antes de chegar no gol do Caio Jorge. Queria ouvir de você sobre o comportamento de hoje. É óbvio que agradou pelo resultado, mas como que foi esse processo para recuperar e não deixar o Cruzeiro cair, mesmo com a pausa da Copa do Mundo? Quando eu falo em comportamentos, é comportamentos táticos e estratégicos, comportamentos coletivos, comportamentos individuais, que com certeza no primeiro jogo de treino, principalmente na CAP, nós não conseguimos. Depois do primeiro jogo para o segundo, voltamos a falar sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas ideias. No segundo jogo da CAP já conseguimos estar mais próximo daquilo que é a nossa realidade, a nossa forma de jogar. Esta semana também tivemos uma semana para trabalhar, uma semana limpa, que também foi importante para revermos esses conceitos. E hoje a maioria dos nossos comportamentos foram de acordo com aquilo que nós acreditamos quando temos a bola e quando não temos a bola. Porque os dois momentos do futebol têm que ser respeitados. Já sei que os adeptos adoram o momento que nós temos a bola, mas para ter a bola nós temos que recuperá-la. E também temos de ter um momento, e isso os jogadores estão de parabéns, porque eu penso que a grande evolução que estes jogadores tiveram foi no momento de não ter a bola, e recuperá-la de forma a que a gente consiga recuperar rápido para voltar a jogar. Jardim, tudo certo? Boa noite para você. Podemos dizer que o Cruzeiro é candidato ao título, favorito ao título, ou você acha ainda é cedo para falar em título? Boa noite e obrigado mais uma vez. Eu acho que nós temos que ser muito honestos com toda a gente. Eu acho que as equipas que tiveram no Mundial foram equipas que representaram bem o Brasil, são equipas que têm um elenco, como mostraram, algumas chegaram à meia-final da Copa do Mundo,
São equipas que têm muitas soluções, estão a trabalhar nos últimos anos. Qualquer uma das 4 ganhou 4 Libertadores, não é? Ganhou o Fluminense, ganhou o Botafogo, ganhou o Palmeiras, ganhou o Flamengo. São equipas que, em termos historiais, em termos de processo, que isto é importante, o processo está mais avançado do que o nosso. Neste momento nós temos os nossos objetivos bem definidos. Mas, como eu já vos disse, no fundo, se a gente puder ficar em terceiro, não queremos ficar em quarto. Se queremos ficar em segundo, não queremos ficar em terceiro. Mas não podemos hipotecar ou criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O Cruzeiro não foi feito. O Cruzeiro foi feito para ser uma equipa competitiva e para chegar à Libertadores. É este o grande objetivo do clube e que é aquilo que foi-me proposto. E é dentro daquilo que a gente temos conversado. Eu lembro-me, quando jogamos com o Mirassol, toda a gente disse, ganhamos 2-1, uma equipa que vai ser candidata a descer divisão. Será que o Cruzeiro este ano vai lutar para não descer? Eu disse, meus amigos, tenham calma, que não é bem assim, mas também agora não podemos inverter. Em Portugal diz que não pode ser a 8, mas também não pode ser 80. A gente tem que andar aqui no nosso meio termo e acreditar cada jogo. E disse aos jogadores, nós não temos Copa do Mundo, não temos Libertadores. Então, cada jogo do campeonato e da Copa do Brasil tem que ser as nossas finais. Nós temos que dar tudo e empenhar todas as nossas qualidades e forças nesta competição. Mister Lucas Maia aqui do Tempo, muito prazer. A janela de transferências está aberta e nas últimas semanas, meses talvez, um nome do Cruzeiro que foi ventilado, principalmente até pela torcida, de uma possível saída, porque estava um pouco abaixo do desempenho que todo mundo esperava, era o Wallace, que você utilizou hoje. Eu queria te perguntar como que está o trabalho no dia a dia e o quanto você confia no Wallace para recuperar o bom futebol que ele já mostrou outras vezes na carreira. Em relação ao mercado, eu já vos disse mais do que uma vez, mas vou voltar a falar. Este mercado é totalmente diferente dos mercados anteriores. Acho que a equipa, o Cruzeiro, os seus jogadores estão provando dentro de campo que o grande núcleo do Cruzeiro está cá, não é? Pronto, e depois o mercado para sair, tem que haver convites para sair. Nós não vamos colocar os nossos jogadores, os nossos ativos na prateleira. A gente tem que, se tiver que sair, tem que haver convites para sair. E para entrar também é igual. Porque eu costumo dizer, uma contratação há 5 momentos. Há um momento que a gente tem que ter interesse em contratar, quem vende tem que ter interesse de vender, o jogador tem que ter interesse em vir, tem que haver um acordo entre clubes para ele vir e a seguir tem que assinar os papéis. Mas às vezes, antes de assinar os papéis, há uns que desistem. Por isso, destes 5 momentos, o último é que é o fundamental. E quando não tiver o último resolvido, não existe contratações nem de entradas nem de saídas. Jardim, aqui, muito boa noite, parabéns por mais essa vitória. Eu queria te perguntar sobre especificamente jogadores ali da defesa. Hoje o Kaique tomou cartão amarelo, né, suspenso. Vai ser o Cauã Prates mesmo que joga? Você tem confiança nesse garoto tão jovem, mas que já demonstrou ter muito talento? E também, aproveitando, falar do Vidalba, né, que hoje teve seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, né, coroando aquele trabalho. É um cara que você já falou que chegou aqui, teve uma visão um pouco... que ele não estava tão preparado, mas que ele deu a volta por cima e hoje jogou muita bola, né, para falar um português claro aqui. Então, eu queria que você falasse desse jogador, dessa felicidade dele estar vivendo esse momento no Cruzeiro. Muito obrigado. Em relação ao Kaique, que não poderá ser utilizado, nós temos que debruçar-nos sobre as nossas soluções. Sinceramente, ainda não pensei muito nisso, porque temos agora 2 dias para pensar e para trabalhar. Temos as opções que são públicas, não é? Temos o Prates, se quisermos colocar o Prates, temos o Villalba, se quisermos colocar o Villalba, e temos o William. O William fez o campeonato quase todo na Alemanha a defesa esquerda. Por isso, temos estas 3 opções. Depois, daqui a 3 dias, o treinador vai decidir. Jardim. O Villalba é um jogador que vocês sabem. Quando eu cheguei aqui, ele tinha jogado, acho que era 17 minutos. Era um jogador que estava totalmente estranhado e que aos poucos tem evoluído, como outros na equipa. Tem aumentado a sua condição, tem aumentado a sua qualidade de jogo e isso para nós é fundamental, que os nossos ativos e os nossos jogadores se sintam bem, trabalhem bem e depois dentro do campo mostrem aquilo que é as suas competências e com certeza estamos satisfeitos
satisfeito que o Villalba fez também um gol hoje. Ele vai ficar sempre na recordação que estreou-se a marcar pelo Cruzeiro no dia de hoje, não é? Também o Caio fez 3 golos, acho que é a primeira vez que ele faz 3 golos, também vai ficar a recordação deste jogo do Grêmio, que é a primeira vez que ele fez 3 jogos pelo Cruzeiro, 3 golos pelo Cruzeiro. Jardim, quando a gente pega esse time voltando aí depois desse período e com essa competitividade, né? No segundo gol ali, ninguém desiste até a bola sobrar para o Villalba, a paciência para rodar a bola no quarto gol, achar os espaços, com o Romero dando assistência, todo mundo dando a vida por cada bola. É o grande mérito desse time do Cruzeiro e continuando assim para se brigar por esse objetivo aí que é voltar à Copa Libertadores? Sinceramente, o grande mérito daquilo que os jogadores têm apresentado é eles próprios. Eles é que são os artistas, eles é que são os protagonistas do jogo. Eles compraram uma ideia e tentam aplicá-la no jogo e têm tido uma atitude fantástica. Eu falei hoje com eles sobre isso no fim do jogo. Eu disse, parabéns pelo vosso comportamento, pela vossa atitude e pelos princípios, e respeitar os princípios da equipa. E os principais responsáveis são os jogadores. E esta é a minha forma de pensar, porque no futebol é importante toda a estrutura, mas os jogadores são fundamentais. Jardim, boa noite. Eu sei que está na euforia da vitória ainda, o jogo terminou por agora, mas diferente do Grêmio, o próximo adversário, estava com ritmo de jogo, foi um destaque na Copa do Mundo de Clubes, propõe o jogo, tem uma mobilização da torcida para voltar a receber o time em casa. Como você projeta o jogo contra o Fluminense, a atitude da equipe para esse jogo? Você acha que estou eufórico? Estou eufórico só por ganhar um jogo. Eu acho que o jogo do Fluminense será outro jogo, não é? Cada jogo tem sempre a sua história, em que a gente tem que analisar um Fluminense que tem um efetivo de grande qualidade, como mostrou agora no Campeonato do Mundo, um Fluminense que há 2 anos ganhou a Libertadores, que tem um treinador também dos melhores treinadores brasileiros e que mostrou também toda a sua qualidade neste Campeonato do Mundo, e nós temos do nosso lado o Cruzeiro, que em todos os jogos vai ter a ambição de procurar o resultado e ser competitivo. E depois vamos ter o jogo na quinta-feira. Jardim, boa noite. Ulisses Magnus, perfil Fala Torcida 5 Estrelas no TikTok e no Instagram. Sobre o Caio Jorge, você acha que é um jogador que tem potencial para servir a seleção brasileira, pode disputar uma Copa do Mundo? E se você me permite, sobre o Matheus Gonçalves, qual que é a situação que foi passada para você, o atacante do Flamengo? Obrigado. Em relação ao Caio, eu já vos disse isso, acho que antes de irmos de férias. O Caio é um jogador que tem mostrado a sua performance dentro de campo. Neste momento é o melhor artilheiro do Campeonato Brasileiro. Agora cabe ao Ancelotti verificar se ele tem as competências para representar a seleção. Mas com certeza que temos aqui o Caio e temos o nosso central, o Fabrício, também é um jogador brasileiro que tem mostrado algumas competências, e podemos ver outros jogadores que podem ter competências de representar a seleção, mas é preciso o nosso selecionador achar que eles são melhores do que outros, e é assim que funciona, e não sou eu que vou me meter no trabalho dele. Em relação à segunda questão, é aquela situação, ainda não está na quinta fase dos papéis assinados. Por isso, toda a gente pode desistir antes, pode não haver acordo, tudo isso pode acontecer antes. Ok? Obrigado a vocês.